de acordo com a nossa introdução, nós temos aí que alguns algoritmos envolvem a utilização de dados organizados em memória de maneira mais sofisticada que as variáveis comuns. Veja que as variáveis indexadas, elas nos darão um potencial de solução de problemas muito maior do que quando não usávamos esse tipo de variável. Até então, até a última aula, mesmo com o uso de variáveis constantes e todas as estruturas de repetição que vieram e nos ajudaram em uma série de coisas, agora a gente, mesmo naquele momento, a gente não tinha possibilidade de voltar para os dados que foram uma vez inseridos. Nós não tínhamos como fazer busca. Por quê? Porque as variáveis, elas armazenavam os dados, a gente utilizava, depois elas armazenavam outros dados, a gente utilizava, e ela sempre se perdia. Então, vetores agora eles vêm trazendo para nós um recurso que a gente pode armazenar informações, certo? O grande lance de vetores e de matrizes é que agora a gente pode armazenar informação, elas ficam persistidas e a gente pode trabalhar de várias maneiras com elas, certo? Então, eu anoto, as variáveis indexadas são úteis nesse contexto, onde podem fornecer uma espécie de armazenamento de dados de acordo com endereços determinados. Então, agora eu não tenho uma variável só aluno, ou nota do aluno. Agora eu tenho várias notas do aluno, ou eu tenho notas de vários alunos, certo? E aí eu posso trabalhar esses dados de diversas maneiras. Eu espero que esteja claro para vocês isso. Mas se não tiver, fica tranquilo que com a evolução do conteúdo vocês vão entender isso legal. Nesse momento eu quero que vocês fixem que as variáveis indexadas, elas nos ajudam no armazenamento de dados, certo? Na representação de um armazenamento de dados. Ok? Tranquilo? Todo mundo comigo aí? Então manda aí, tá tudo bem. Beleza. Tá chegando aí mais um tutor, e eu acredito que é o tutor, professor Dejair. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, vetores. Qual é o conceito de vetores? A primeira coisa que nós temos que pensar com relação a vetores, pode até ter alguma coisa a ver, mas não, se alguém lembra dos vetores lá da física, esquece aquilo, tá? Aqui a gente vai falar sobre vetores como estruturas de dados que permitem o acesso a uma grande quantidade de dados em memória, usando, é claro, o nome da variável e uma subdivisão da variável, um endereço, né? É como se nós estivéssemos falando de gavetas, certo? E que cada gaveta ela tem um número, perfeito? Pensa em um armário cheio de gavetas. Cada gaveta tem um número. Eu estou trabalhando com uma dimensão só. Então, eu tenho como acessar o armário na gaveta 0 ou na gaveta 1, o armário na gaveta 2, né? Aí eu até faço aqui, ó, em uma analogia, podemos comparar vetores com um guarda-roupa, onde as roupas estão todas alocadas de uma maneira organizada e de fácil acesso. Porém, ao buscar uma determinada peça de roupa, sabe-se que é necessário acessar o guarda-roupas em um determinado compartimento, certo? Aí eu acredito que eu fiz uma ilustração, olha aqui a ilustração de um vetor, de 200 posições, por exemplo. Vetor, o nome dele, e eu tenho todas as posições, certo? Aqui em cima eu explico como que se declara o vetor, né? Para exemplificar a declaração de uma variável, de variáveis usando vetores, consideremos a necessidade de alocar uma variável especial com 200 posições para utilizarmos. Olha aqui, vet é o nome da variável, certo? E aí eu digo que ela é um do tipo vetor de 200 posições, certo? Pontinho, pontinho, 200. Eu estou dizendo para o compilador, para o ambiente de desenvolvimento, que eu quero que essa variável seja subdividida em 200 posições. Ok, pessoal? E dentro de cada uma dessas posições do vetor, eu vou ter a possibilidade de só colocar dados inteiros. Olha aqui, está bem definido. No entanto, em muitas literaturas, nós vamos encontrar
os professores nos ensinando sobre vetores e matrizes como variáveis homogêneas, estruturas de dados homogêneas. Por quê? Só aceitam um determinado tipo de dado. Tudo bem? Perfeito. O que eu ia comentar com vocês é, aqui no material da webconferência, eu coloco aqui, ó, diferenciar as propriedades tamanho e posição. Isso é muito importante, muito importante. No Visual G, e aí lembrem de toda aquela discussão que eu fiz com vocês no início da primeira aula, quando eu expliquei sobre as diferenças das implementações de Portugal que nós encontramos por aí. Então, quando eu aprendi programação, nós iniciávamos um vetor da posição 0, sempre, certo? Até hoje, em determinadas linguagens, vetores começam de 0. C Sharp, Java, não sei Python, mas eu imagino que deve começar de 0. Só que aqui em C Sharp, aqui em Visual G, começa de 1, certo? Então, um vetor de 200 elementos ou de 200 posições, ele vai de 1 até 200. Se esse mesmo vetor fosse em C Sharp, ele iria de 0 a 199, certo? Olha lá, coloquei no chat aí para vocês. Ele iria de 0 a 199, perfeito? Mas quantos elementos eu tenho de 0 a 199? Eu tenho os mesmos 200 elementos. Então, tamanho é diferente de posição. Certo? Fiquem com isso aí gravado, porque a hora que vocês começarem a pisar em linguagens, que eu já recomendo e já fiz toda uma fala sobre isso, vocês às vezes vão ver um comportamento diferente aí, ou até ao transportar um algoritmo que estava em Portugal para uma linguagem, vocês têm que tomar esse cuidado, né? Saber se lá o vetor começa de 0 ou se começa de 1. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Aqui eu acho que está claro nessa ilustração, né? Ó, começa de 1 e vai até 200. Mas se fosse em C Sharp, por exemplo, começaria de 0 e vai até 199. Perfeito? Tranquilo? Então tá ótimo. César está perguntando, professor, na atividade avaliativa pede posição 0. Como iremos considerar isso no Visual G? Considera 1, por essa explicação que eu estou colocando. Se eu deixei passar lá a posição 0, é um erro, porque Visual G não aceita, certo? Coloca 1. Fiquem com esse ensinamento que eu estou passando agora, só para a gente não deixar. Senão, o algoritmo vai dar problema, tá? Se você colocar como 0, ele vai dar problema. Ele não vai conseguir acessar na posição 0. Aí você vai lá e arruma para 1, tá? Eu tenho que confessar para vocês que eu consigo assimilar melhor quando ele começa de 1 e vai até a posição 200, que é o tamanho, porque é meio que natural, certo? Mas é como eu estou dizendo, as linguagens C Sharp, Java, eles começam de 0 e vai até o tamanho menos 1. Isso é muito frequente, tá? I menos 1, J menos 1, tamanho menos 1 e por aí vai. Perfeito, pessoal? Todo mundo entendeu que vetor é uma variável subdividida e que ela tem as suas posições internas e que ela só aceita um determinado tipo de dado, né? É por isso que a gente vai estudar registro na próxima aula. Porque se eu precisar armazenar dados heterogêneos, ou seja, dados diferentes, aí eu preciso de uma estrutura de registro. Perfeito? Ok, vamos lá então. Acessando os vetores, eu coloquei aqui, ó. Por não se tratar de uma variável comum, o tratamento da variável VET não pode ser convencional, ou seja, é necessário uma outra informação adicional para o tratamento de VET. Essa informação adicional é conhecida como endereço, ou índice do vetor, ou posição do vetor. Qual a posição que eu quero acessar dentro do vetor? Eu não tenho como simplesmente fazer uma atribuição de vetor. Ah, eu quero jogar o valor 10 para o vetor VET. Ele não aceita. Isso vai dar erro, tá? Isso não vai ser, na verdade, não vai funcionar. Visual G ele é muito limitado nesse aspecto. Talvez em uma linguagem mais avançada fosse feita uma troca de referência de memória ou de armazenamento de memória, mas acho muito difícil que isso funcionaria em Visual G, tá? Até porque não é o propósito.
Então eu posso alimentar, ó, eu posso alimentar aqui o vetor usando números mesmo nas posições. Olha aqui, alimentando, eu chamo isso aqui de alimentação manual, porque eu estou indicando qual posição do vetor eu quero alimentar, certo? Funciona, é claro que funciona. Dependendo do tamanho da solução, você vai ter um problema. Se fosse um vetor de 200 posições, perfeito? Aí eu pergunto para vocês, qual é a estrutura, qual é o comando, qual é o recurso que a programação nos dá para nos ajudar a acessar inúmeras posições de um vetor e trabalhar com um código que se repete? Qual é a estrutura que nos ajuda a reutilizar um trecho de código, né? São as repetições. Para eu não precisar ficar acessando elemento por elemento do vetor, eu construo um trecho de código que ele fique genérico e que dessa forma eu possa utilizar dentro de uma estrutura de repetição. É para isso que nós temos elas, certo? Nós podemos acessar também as posições de um vetor utilizando uma variável, desde que essa variável seja do tipo inteiro, perfeito? Olha aqui, leia bimestre, leia notas na posição bimestre e escreva notas na posição bimestre, perfeito? Vai funcionar de boa. Esse algoritmo ele tem um problema. Quem que está acompanhando a aula que pode fazer uma crítica a esse algoritmo aqui que eu escrevi? Quem quer ganhar um ponto na prova? Só um bimestre, sim. Mas ele é uma limitação é uma limitação de funcionalidade, né? Mas ele não tem uma previsão de erro. Qual que é essa previsão de erro, César? Nota negativa, olha aí, é um problema. Tá, tudo bem, aceito. Vou anotar seu nome aqui, Mike. Um ponto na... Ah, não, você é tutor, né? Nota quebrada, invertidos, leia, escreva, sem valor na variável. Não. Ó, olha o que eu vou dizer para vocês. O vetor não é de 1 a 4 posições, ou seja, o tamanho do vetor não é de 4. 4 notas, sim? Sim ou não? E se o usuário na linha 6 ele informar o bimestre 5, o que vocês acham que vai acontecer com a linha 7? Vai dar erro, porque não existe a posição 5 no vetor, que ele é de 1 a 4. Então, o correto seria eu ter feito um algoritmo que fizesse essa previsão. Entenderam? Ou seja, eu posso... Aí, ó, o Cleiton sugerindo uma questão de prova aí, pessoal. Para pegar os 6 na prova, ó. Eu não fiz tratamento de erro no meu algoritmo. Se o usuário informar o bimestre 8, já dá erro na linha 7. E, pessoal, anotem uma coisa. Tem uma galera que gosta de achar erro nos nossos algoritmos, nos nossos programas, que são o pessoal da qualidade. Aqueles que estudam teste de software, garantia da qualidade, eles vão em cima de erro. E aí, se eles pegam um algoritmo desse aí, vocês acham que eles vão fazer aquele caminho feliz que a gente, programador, faz? Ah, bimestre 1, leia a nota tal, escreva a nota tal, bimestre 2, negativo, ele vai tacar um bimestre menos 10, só para ver o problema acontecer. Entenderam? Porque eles querem achar os erros, as fragilidades. Entenderam? Perfeito? Todo mundo entendeu isso? Entenderam que a gente pode acessar uma posição do vetor por uma variável, né? Tranquilo até aí, né? Perfeito, pessoal. Aí, olha aqui, o acesso às posições do vetor pode ser realizado com auxílio das estruturas de repetição. Eu posso me apoiar nas estruturas de repetição. Nós temos 10 minutos a partir de agora, tá? Aí a gente vai fazer uma outra sessão. E essas estruturas, todas elas, eu posso utilizar todas as estruturas de repetição para me ajudar a percorrer um vetor. Obviamente que se eu tenho um vetor de 4 posições, ou de 10 posições, ou de 20, ou de 200 posições, qual é a estrutura de repetição que eu vou usar para passar por esse vetor? É a mais fácil de usar, é o para. Perfeito? Mas eu posso usar o enquanto, não tem problema, desde que eu programe o enquanto para ele funcionar como um para, vai funcionar
que é uma beleza. Da mesma forma, a gente consegue fazer instruções bem equivalentes, né? Escritas, obviamente, de uma maneira diferente, mas elas funcionam. Então, olha aí, B, uma variável inteira, contador é uma variável inteira. Leio B e vou fazer contador e eu começo a fazer as interações, ó, repetição para. Aqui ele só está demonstrando isso, uma repetição para. E eu posso me apoiar com essa mesma estrutura para eu percorrer o vetor. Nós vamos fazer um exemplo disso agora em pouco, tá? Tranquilo? Pessoal, para a gente não fazer confusão, e eu já vou explicar isso, tem algumas literaturas também, inclusive a do Manzano, que inclusive faz parte da nossa bibliografia. Ele trata tudo como matriz, certo? E eu já vi literaturas que falam isso mesmo. Trata tudo como matriz. Só que aí ele fala assim, matriz de uma dimensão ou matriz de várias dimensões. Perfeito? Ou de duas dimensões, né? Matriz de uma dimensão só, ele chama de matriz de vetores, né? E ele fala de matriz de outras ou de mais posições. Para mim, eu acho que o conceito fica meio difícil da gente entender. É por isso que quando a gente fala em vetor, você logo entende uma única dimensão. Matriz, duas dimensões. Tá? E a diferença dessas duas estruturas é basicamente essa. Enquanto a gente pensa, olha aqui, enquanto a gente pensa num vetor como sendo somente essa primeira linha aqui, ó, vocês estão vendo essa primeira linha, pessoal? Olha aí para mim, fala aí. Responde aí no chat. Tô vendo. Olha aí, a primeira linha, ela é um vetor. Perfeito? Tranquilo. Vetor na posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Ah, professor, mas eu quero, ou para mim é muito mais fácil visualizar um vetor quando eu olho para essa coluna, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Vetor de 5 posições. Tranquilo, né? E aí você pode até chegar a um consenso de que uma matriz é um vetor de vetores. Aí lascou, né, pessoal? Olha, ela é um vetor de vetores. Então eu posso ter o vetor 1, vetor 2, vetor 3, vetor 4, vetor 5. Entenderam? E para eu acessar o vetor 1 na posição 1, né, para acessar esse elemento, eu tenho que dizer, eu quero acessar o vetor o vetor 1 na posição 1. É por isso que eu preciso de duas coordenadas. E esse elemento, qual que é a coordenada dele? Vetor 3 na posição 3. E esse, vetor 4 na posição 2. Vetor 2 na posição 2. Vetor 5 na posição 4. Vocês estão vendo? Tranquilo? 28 participantes. Ó, pessoal, em época de live, nós estamos bem, né? Tranquilo? Em feriado, Na última live eu tava meio triste, porque tinha pouca gente, mas hoje tá legal. Hoje aí, como é que é o nome daquele cantor famoso que tá fazendo live aí? Que tá batendo na turma aí. Praticamente todo mundo tá fazendo live hoje, né? Em tempos de Covid-19. Gustavo Lima aí, ó. Vocês estão por dentro, né, gurizada? Estão só na live do Gustavo Lima, né? Tranquilo, todo mundo entendeu aí matriz? As matrizes? Aí vocês vão falar assim, Sandy Júnior. Aí vocês vão falar assim, professor, para que a gente vai usar vetor? Para que a gente vai usar matriz? Pessoal, depende do problema que a gente vai encarar. Nós temos que pensar na estrutura de dados que nós vamos usar de acordo com o problema que nós queremos resolver. Perfeito? Ah, eu preciso armazenar o valor de venda ao longo de 30 dias de um determinado vendedor. Olha aí, isso já está me cheirando vetor. Entenderam? É uma dimensão só, valor de venda, um vendedor, 30 dias. Opa, vetor de 30 posições resolve isso aqui. Entenderam? Ou alguém pode falar assim, olha, uma empresa tem 5 vendedores
E esses vendedores vendem todos os dias do mês. E ela quer saber o total de venda diário da empresa, o total de venda diário por vendedor e o total de venda ao longo do mês por vendedor. Ou quer saber o total de venda da empresa. Aí você já pensa assim, 5 vendedores, 30 dias, matriz de 5 por 30. Entenderam? E já começa a resolver nosso problema. A grande sacada é você tentar enxergar os dados que vocês têm que armazenar como tabelas. Se vocês conseguirem enxergar uma tabela nos dados que vocês querem armazenar, é matriz. Se vocês enxergarem somente uma linha, tá? É um vetor. Nós vamos fazer atividades sobre isso e vocês verão a evolução disso, como que vai ficar. Ó. Isso aqui, se vocês olharem, essa tabela, quem está vendo a tabela de nota aí, pessoal? Quem está vendo? É uma representação de matriz. Fica claro para vocês isso? Sim ou não? Fica claro, né? É uma representação de matriz, porque eu tenho linha e eu tenho coluna. Né? As colunas, ou determinadas colunas, eu posso representar as notas. A última coluna, a média, e por aí vai. Eu posso ir trabalhando dessa maneira. Né? Tudo depende da representação do problema, de como a gente quer armazenar esses dados. Voltando aqui, então, para a gente tentar finalizar, como que eu declaro uma matriz? Ao invés de eu indicar somente uma posição, eu preciso quebrar e indicar outra posição, certo? É vetor também, sim. Aqui a forma de representação, ou melhor, a palavra reservada aqui, o tipo de dado aqui é vetor. Só que é um vetor de duas posições. Então, ao invés, como o Manzano fala, que matriz é vetor de duas posições, uma matriz, na verdade, é um vetor de duas posições. Entenderam? E ele faz essa confusão. Matriz de uma dimensão, matriz de duas dimensões. Vetor e vetor de duas dimensões. Então, eu tenho que indicar. Aí, como que você vai representar? O que é linha e o que é coluna? Depende do que você assimilou. Aqui pode ser linha, a primeira dimensão pode ser linha, a segunda coluna, tá? Ou você pode abstrair de uma forma diferente. O padrão é a gente considerar linha e coluna, esse é o padrão. Mas de repente você representa de uma outra maneira. E que para efeitos de armazenamento de dados, uma matriz de ordem 3x5, ela vai armazenar 15 elementos. Da mesma forma que uma matriz de ordem 5x3. Perfeito? Ela vai armazenar 15 elementos. Da mesma forma, só que representado de um outro jeito. Então a declaração é assim, ela fica assim. Eu acesso matrizes, olha aí o exemplo, ó, o índice vertical, o índice lateral ou horizontal. Né? Pessoal, está finalizando o nosso tempo, vocês fiquem aí. Eu vou já fechar essa sessão e vou abrir outra em seguida. A gente continua a partir daqui. Tá ok? Até já.